Muito boa tarde. Vamos dar início à 17ª sessão do curso de Arrendamento Urbano, hoje com a senhora professora doutora Cláudia Madaleno, que nos irá falar sobre arrendamento e relações de consumo e garantias contratuais. Senhora professora, primeiramente agradecer-lhe pela disponibilidade e por nos ter conferido a honra da sua participação neste curso organizado pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados. Passo então a apresentar uma breve nota curricular da senhora professora doutora Cláudia Madaleno, dizendo-vos que é licenciada, mestre e doutora em Direito, é professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo sido também sua diretora executiva até 2022. Tem participação regular em conferências e cursos de pós-graduação nas áreas de Direito do Trabalho e Direito do Consumo. É redatora da revista jurídica Luso-Brasileira, publicação do Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi assistente na Faculdade de Direito de Bissau, ao abrigo do protocolo de cooperação acordado entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. Foi assessora especialista do Secretário de Estado do Emprego, no Ministério da Economia e do Emprego. Realizou consultorias para várias entidades, destacando-se os trabalhos efetuados para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e do Governo da Guiné-Bissau e Banco Mundial. É autora de diversas publicações, destacando no âmbito deste curso a publicação designada Leis do Arrendamento Urbano Anotadas, coordenada pelo Sr. Professor Dr. António Menezes Cordeiro. Senhora Professora, tem a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, muito boa tarde. Gostaria de agradecer, na pessoa da sua presidente, gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados de Braga o convite, o honroso convite para estar aqui neste curso. É para mim uma honra, é a primeira vez que participo numa iniciativa destas, mas com muito entusiasmo. Acho também que é muito importante utilizarmos estas novas tecnologias para unir, enfim, os advogados, os académicos, neste caso os advogados de todo o país, e podermos também utilizar essa união para trocarmos experiências e colocarmos dúvidas, eventualmente algumas comuns, outras específicas, o que for. Mas queria muito agradecer o convite e parabenizar também a Ordem dos Advogados de Braga pela iniciativa deste curso, que tive a oportunidade de ver o programa e me pareceu de facto muito completo, muito ambicioso e muito oportuno neste momento vivemos. Eu preparei aqui uma apresentação que depois vos poderá também ser disponibilizada, vou só pôr lá aqui no modo de apresentação, para também ajudar, uma vez que o tempo é sempre muito escasso, e temos aqui dois pontos que eu gostaria de tratar. Eventualmente, depois não seguirei religiosamente todos os slides, eventualmente uns passarei mais rápido que outros, mas poderão depois ter acesso à apresentação, pelo que não será imperativo que se preocupem com eventuais notas sobre a jurisprudência ou autores, porque elas estarão aqui nesta apresentação. E, portanto, eu dividiria a apresentação da aula 2 em dois temas. O primeiro, vamos falar um pouco de relações de consumo, e o segundo, as garantias contratuais. Em relação ao primeiro tema, a primeira coisa que se poderia perguntar é porquê é que vamos falar de relações de consumo quando o tema é arrendamento urbano? E, de facto, aqui há uns anos, eu deparei-me com este problema. Alguém me pediu para estudar isto e eu também me perguntei, mas eu trabalho muito em direito do consumo, mas normalmente sempre no contrato de compra e venda, ou até no de empreitada, mas não no contrato de arrendamento. Bom, a verdade é que temos aqui uma regulação específica, muitas vezes não utilizada
nas peças processuais, nas ações em tribunal, nas decisões judiciais, mas que pode constituir um enquadramento jurídico interessante, em determinados casos, evidentemente, uma vez que, em sede de relações de consumo, o arrendamento também poderá ter aqui alguma proteção específica. Claro que estamos perante um contrato de direito privado, não é? Um contrato que pode ser alvo de incumprimento, e esse incumprimento tem consequências específicas que já estão previstas no Código Civil e no regime do arrendamento urbano. Portanto, essas consequências não são postas em causa pelo eventual enquadramento como uma relação de consumo. O que pode acontecer é que o enquadramento como uma relação de consumo constitua um plus protetivo relativamente ao arrendatário. Portanto, naturalmente, aqui, quando pensamos no arrendamento como uma relação de consumo, será perspectivando o senhorio como um profissional e o arrendatário como o consumidor. Isso poderá acontecer e, portanto, naturalmente, não estaremos a pensar na obrigação de pagamento da renda, porque essa seria a do arrendatário, logo consumidor. O que podemos é ter problemas de cumprimento, ou melhor, de incumprimento, ou de cumprimento defeituoso, da obrigação do senhorio de entregar o imóvel e de proporcionar o gozo da coisa. Apenas aqui um pequeno enquadramento a nível europeu. As relações de consumo a nível europeu, temos várias diretivas, mas para aquilo que interessa à aula 2, temos a Diretiva 1999/44, que foi revogada e substituída pela Diretiva 2019/771, já foi transposta para o direito português. Esta diretiva, é bom dizê-lo, é relativa a certos aspectos dos contratos de compra e venda de bens. E a diretiva em si não se aplica ao contrato de locação. Há quem defenda que se aplica à alocação financeira, porque na alocação financeira o locatário poderá adquirir a propriedade do bem, mas à alocação propriamente dita, só com a obrigação de proporcionar o gozo da coisa, a diretiva não se aplica. O que acontece é que a diretiva permite aos Estados-membros uma ampliação da aplicação das regras da diretiva, ou seja, permite aplicar as regras da diretiva a contratos que são excluídos do seu âmbito de aplicação. Portanto, a diretiva não regula o arrendamento, regula a compra e venda, mas a diretiva permite a aplicação das suas regras por iniciativa dos Estados-membros a outros contratos. E, de facto, foi isso que o Estado português fez. Já o tinha feito no Decreto-Lei 67 de 2003, de 8 de abril, e voltou a fazê-lo no Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro. Este decreto-lei regula, de facto, os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, mas determinou a aplicação também a um outro contrato, o contrato de locação de bens de consumo. Portanto, não apenas o arrendamento, obviamente, é o objeto da aula de hoje, eu só falarei do arrendamento, mas, na verdade, este Decreto-Lei 84 de 2021 aplica-se à alocação de qualquer um bem de consumo. Para que se aplique, é preciso que exista um profissional como uma das partes do contrato e um consumidor da outra parte. Portanto, o senhorio terá que o ser a título profissional, não poderá ser um privado, particular, que ocasionalmente arrenda um imóvel ou celebra a alocação de um bem, e do lado do locatário, ele também não poderá ser um profissional, terá que ser um consumidor na acessão comunitária de consumidor. O bem em si, neste caso, como estamos no arrendamento, terá que ser um bem imóvel, também deve ser destinado a um uso privado e não profissional. Portanto, terá que ser destinado, neste caso, à habitação. Portanto, eventualmente poderá ter um uso misto, a jurisprudência admite isto, mas o uso privado terá que ser o uso dominante. Portanto, pensando, por exemplo, que a pessoa utiliza a sua residência também para trabalhar em teletrabalho, o uso privado da habitação será o dominante e o uso profissional aqui seria o uso secundário, e neste caso poderíamos aplicar na mesma o Decreto-Lei 84 de 2021. Bom, o que é que poderá acrescentar este diploma àquilo que já está no Código Civil? Bom, a questão é que o diploma tem aqui regras específicas relativamente ao incumprimento, ou ao eventual incumprimento, direi antes assim, ou eventual incumprimento das obrigações por parte do profissional, ou, portanto, neste caso, por parte do senhorio, nomeadamente aqui relativamente à obrigação de entrega da coisa, se existir uma situação de incumprimento, determina este diploma que a entrega deve ocorrer dentro do prazo acordado ou, na falta de acordo, 30 dias após o contrato.
após a celebração do contrato. Em caso de demora, o consumidor pode exigir a entrega num prazo adicional adequado. Se não for entregue dentro desse prazo adicional, tem direito a resolver o contrato, sendo que o consumidor poderá de imediato resolver o contrato sempre que haja uma recusa de fazer a entrega, sempre que o prazo seja um elemento essencial de acordo com as circunstâncias do contrato. Portanto, tinha mesmo que ser entregue naquele período e não foi, e neste caso, esse elemento essencial não se cumpriu. E, neste caso, há a resolução do contrato e o senhorio tem 14 dias para devolver todas as quantias que eventualmente tiver recebido do arrendatário. Um segundo problema, se calhar mais comum, será o problema da existência de defeitos no bem imóvel. Sabemos que o regime dos defeitos está previsto no Código Civil, a responsabilidade pela existência de defeitos no bem objeto de locação está prevista no Código Civil, mas podemos ter aqui uma situação de um regime especial quando o arrendamento constitua uma relação de consumo e quando esse bem de consumo que é arrendado seja desconforme com a garantia contratual e eventualmente até possa implicar uma privação do uso ou uma redução do uso por parte do arrendatário. Bom, quando é que essa desconformidade poderá levar à aplicação do regime especial das relações de consumo? Há aqui alguns requisitos para se considerar que um bem é conforme, nomeadamente requisitos subjetivos e requisitos objetivos de conformidade. Começando pelos requisitos subjetivos, para que o bem seja conforme, é necessário que ele corresponda àquilo que foi a descrição do bem, ao tipo de bem, à sua bem, quantidade aqui não se aplicará, mas pelo menos às qualidades do bem, a funcionalidade do bem, para que é que ele irá ser utilizado. E outras características eventualmente previstas no contrato de arrendamento. Eu destaquei a ver daquelas que se aplicam ao arrendamento, diria que as alíneas C e D serão se calhar mais difíceis de aplicar, porque naturalmente este regime está pensado para a compra e venda e quando o aplicamos à locação é com as necessárias adaptações. Isto então quanto aos requisitos subjetivos. Quanto aos requisitos objetivos, o bem tem que ser adequado ao uso a que os bens da mesma natureza se destinam, deve corresponder à descrição e possuir as qualidades da amostra ou modelo, aqui será também difícil de aplicar a um bem imóvel, eventualmente se for uma locação de bem imóvel já poderá ser aplicável. A linha C também me parece difícil, embora não seja impossível de pensar relativamente a um bem imóvel que seja arrendado com equipamento, portanto com recheio, portanto poderá ser aqui o caso. E também a conformidade exige que o bem possua as qualidades e outras características, nomeadamente em termos de durabilidade, funcionalidade, segurança, portanto as características habituais e expectáveis no bem, nos bens do mesmo tipo. Se concluirmos que um determinado bem imóvel foi arrendado por um profissional ou um consumidor e que não preenche estes requisitos de conformidade, portanto, o profissional, nesse caso, não terá cumprido o seu dever de entrega de um bem conforme, não é? Portanto, terá entregue um bem desconforme. Sendo que se presume essa desconformidade quando os bens não sejam conformes com a descrição que foi feita ou quando não possuam as qualidades que tenham sido apresentadas ao consumidor, quando o bem não seja adequado ao uso específico para o qual o consumidor o destine, quando também não seja adequado a uma utilização habitualmente dada a bens do mesmo tipo, e ainda quando não apresenta as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem designadamente. Portanto, se pelo contrário o consumidor tivesse conhecimento daquela falta de conformidade, por exemplo, vamos imaginar que quando foi visitar o bem foi-lhe informada daquela falta de conformidade e, portanto, celebrou o contrato com esse conhecimento, aí evidentemente foi uma característica que o consumidor aceitou e naturalmente não poderá dela reclamar. Também, se foi algo que não foi dito expressamente, mas que não possa razoavelmente ser ignorado pelo consumidor, evidentemente também o princípio da boa-fé evitará aqui qualquer ação do lado do arrendatário. Mas admitindo que não, que de facto foi um defeito que só surgiu posteriormente e que o arrendatário não podia ter dele conhecimento, um, e esse defeito pode surgir, atenção,
pode não surgir logo após a celebração do contrato. Temos aqui um prazo que se aplica relativamente aos elementos estruturais de um determinado bem, um prazo de 10 anos. Se não for um elemento estrutural, o prazo que o decreto estabelece é um prazo de 5 anos para o aparecimento do defeito e presume-se, se surgir neste prazo, presume-se que o defeito já existia quando o imóvel foi entregue. E nesse caso, o arrendatário consumidor terá direitos específicos, nomeadamente à correção da peço desculpa, apareceu-me aqui uma caixa, não sei porquê, agora saltou daqui. Ora, voltando aqui, o arrendatário terá direito à correção da desconformidade, por meio, obviamente, de reparação ou de substituição, se ela for possível. Se não for possível, à redução proporcional, o diploma refere-se ao preço, mas temos que aplicar com as necessárias adaptações, redução proporcional da renda, ou, eventualmente, se for um defeito essencial, à resolução do contrato. Portanto, como digo, não é que seja um regime substancialmente diferente, o que será é um regime específico com, eventualmente, outros prazos, outras características, que poderá constituir um plus relativamente aqui à caracterização do incumprimento das obrigações do senhorio. De tudo o que eu tenho visto, eu consulto regularmente a jurisprudência neste âmbito, nunca vi até ao momento nenhuma decisão que tenha invocado aqui a existência ou a eventual existência de uma relação de consumo. É por isso que também tento falar um pouco no assunto para ver se consigo, enfim, eventualmente motivar alguma aplicação do regime. Trago-vos aqui um exemplo de um caso onde eventualmente poderia ter sido interessante essa aplicação. Este é um caso que ocorreu em 2018, foi decidido pelo Tribunal da Relação do Porto em 2021, de uma casa que foi arrendada, mas que tinha afinal vários defeitos, não tinha gás, ou melhor, argumentava-se com a falta de instalação do gás, problemas no armário da casa de banho, o exaustor não funcionava, a sanita tinha uma mancha que não saía, as paredes e os tetos estavam riscados, estavam rachados, havia rodapés partidos. Bom, o contrato iniciou a 1 de agosto e no dia 17 de agosto o arrendatário invocou justa causa para resolver o contrato. E, portanto, questionava-se se estes defeitos eram ou não eram defeitos suficientes para justificar a resolução do contrato. E o entendimento do tribunal era que não eram, apesar de serem muitos, eram problemas que não fundamentariam, em definitivo, a perda do interesse do arrendatário. Imagino que pudesse chegar-se a um resultado diferente pelo regime da proteção especial do consumidor, mas pelo regime comum do Código Civil, de facto, penso que concordo com a solução que foi dada, porque havia aqui vários problemas, mas pelo menos alguns deles não seriam problemas insolúveis, não é? Por exemplo, o armário da casa de banho é uma coisa que pode ser substituída, a sanita também é algo que pode ser substituída, os rodapés partidos podem ser reparados. Portanto, os problemas piores seria eventualmente a questão da falta de instalação do gás, mas aqui ainda nem sequer havia a transformação da mora em cumprimento definitivo, e a questão do exaustor não funcionar, na verdade, não era bem assim. O que se provou é que a Assembleia de Condóminos tinha determinado períodos horários em que o exaustor só podia funcionar naqueles períodos e não noutros. Portanto, entendeu-se que a resolução do contrato não foi realizada com justa causa. Portanto, era realmente aqui uma curiosidade para partilhar convosco. O Tribunal entendeu que não estavam preenchidos os pressupostos do Código Civil e, de facto, concordo que, do ponto de vista do Código Civil, também, de facto, o senhorio teria a obrigação de reparar, evidentemente, mas não estaria sujeito à resolução do contrato. Sem mais delongas, porque também estou a ver aqui o tempo a passar, ia passar para o segundo ponto, talvez aqui um ponto um pouco mais polémico da questão do arrendamento urbano, concretamente em relação às garantias contratuais. Eu atribuí-lhe este nome genérico, garantias contratuais, apesar de, evidentemente, sabermos que normalmente, em 90% dos casos, enfim, eu não estive a fazer uma estatística, atenção, mas imagino que em 90% ou mais das situações a garantia que seja dada seja a fiança. Evidentemente, podemos constituir qualquer garantia para assegurar o cumprimento das obrigações
Peço desculpa, estou a ficar sem bateria. Deixem-me só pôr aqui. Garantir que não vamos ficar out, não é? Desligados. Então dizia eu, qualquer garantia pode ser constituída, o artigo 1076 do Código Civil permite, por qualquer das formas legalmente previstas, garantir o cumprimento das respectivas obrigações, não apenas do arrendatário, mas também do senhorio. Evidentemente que, sendo a obrigação do arrendatário uma obrigação pecuniária, quando falamos em garantias contratuais, estamos a pensar mais na obrigação do arrendatário. Mas, na verdade, nada obsta a que o arrendatário, em função do tipo do arrendamento, também possa exigir ao senhorio uma determinada garantia relativamente ao cumprimento das suas obrigações, por exemplo, o cumprimento de obras, não é? Não será uma situação seguramente comum, será algo pouco frequente ou até se calhar raro, mas não impossível. De qualquer forma, falar de garantias contratuais no contrato de arrendamento direciona-nos normalmente para a garantia da obrigação de pagar a renda. E aqui podemos ter uma fiança, mas muitas vezes temos também garantias autónomas. Já tive a oportunidade de lidar com algumas, até há casos em tribunal. Garantias autónomas, obviamente, também podem ser prestadas para cumprir a obrigação de pagamento da renda. Garantias reais também podem ser prestadas, mas enfim, serão de mais, se calhar mais raras neste contexto, mas não há nada que impeça que possam ser constituídas. Evidentemente que vou-me focar aqui na principal garantia, que será a fiança, e que nos traz bastantes problemas de interpretação das regras do Código Civil e também do regime do arrendamento urbano. Bom, em tempos tínhamos uma regra específica sobre a fiança do locatário, era o artigo 655 do Código Civil, tinha aqui uma redação que já não existe e que nos dizia que, salvo estipulação em contrário, a fiança abrangia apenas o período inicial de duração do contrato e, portanto, não abrangeria os períodos de renovação, a menos que as partes assim o estipulassem. Se o fiador estipulasse, então, a garantia em relação aos períodos de renovação, a fiança extinguir-se-ia na falta de nova convenção, logo que houvesse uma alteração da renda ou logo que decorresse o prazo de 5 anos sobre o início da primeira prorrogação. Este regime foi revogado pelo regime do arrendamento urbano e, portanto, estas limitações hoje em dia já não se aplicam. Portanto, atualmente não há uma presunção de limitação da fiança ao período inicial de duração do arrendamento e também não há um limite à estipulação das partes quanto ao prazo de duração da fiança. Logo, sendo prestada uma fiança, em princípio, esta permanece durante toda a vigência do contrato e pode abranger as renovações. Claro que as partes podem excluir isto por acordo, e podem até dizer que, em caso de alteração da renda, a fiança cessa, deixa de produzir efeitos. Portanto, podem estabelecer essa condição. No fundo, o que eu estou a dizer é que, hoje em dia, face à revogação do artigo 655 do Código Civil, o âmbito da obrigação do fiador é o que for estipulado no contrato. Esta cláusula da fiança é uma cláusula que tem que ser cuidadosamente escrita de forma a não termos dúvidas sobre o âmbito da responsabilidade do fiador, nomeadamente quanto às renovações, quanto às alterações da renda e quanto também às próprias consequências do incumprimento, porque uma coisa é o fiador assegurar o cumprimento da renda, tout court, eventualmente a renda e os seus juros, e outra coisa é o fiador responder por outras consequências do incumprimento do arrendatário. Por exemplo, o arrendatário partiu uma parede, partiu um objeto que fazia parte do recheio e é preciso repô-lo. O fiador responde, temos que ver a cláusula que foi acordada. O arrendatário não restituiu o bem locado no prazo que devia após a cessação do contrato. O fiador responde. Temos que ver o âmbito da obrigação do fiador. Se a fiança disser que o fiador responde apenas pelo pagamento da renda, então é apenas a renda, eventualmente os juros de mora que decorram da renda, a indemnização pelo incumprimento, portanto, os acessórios relativos à renda, mas não outras obrigações. Portanto, esta cláusula da fiança é uma cláusula que tem que ser cuidadosamente escrita se o objetivo é que o fiador responda por todas as obrigações que o arrendatário eventualmente possa incumprir,
nomeadamente a danificação do bem, não é? Obras proibidas, por exemplo, que depois possam exigir aqui alterações e despesas grandes para o senhorio fazer de forma a repor a situação anterior, enfim, o que quer que seja, não é? Portanto, a cláusula de fiança hoje em dia não tem uma regra interpretativa. O âmbito dessa fiança será o âmbito que as partes lhe atribuírem no contrato de arrendamento. Parece fácil, mas vamos ver que depois temos aqui alguns problemas práticos bastante relevantes. Bom, a fiança, para percebermos o regime jurídico da fiança, hum, há aqui algumas, enfim, umas notas prévias que não podemos deixar de fazer. Primeiro, a fiança, ao contrário da garantia autónoma de que eu falava há pouco, a fiança nós chamamos-lhe a rainha das garantias pessoais. A fiança tem o regime tipo das garantias pessoais no nosso Código Civil, e as suas regras são até subsidiariamente aplicáveis a muitas outras garantias. Portanto, o regime da fiança é um regime muito completo e que é marcado pela característica da acessoriedade, que significa que a fiança é uma garantia acessória em relação à obrigação principal. Isto é, a obrigação do fiador é uma obrigação que não sobrevive sem a obrigação do devedor principal. Ela é um espelho da obrigação do devedor principal. A sua existência, o seu âmbito, o seu funcionamento dependem da existência, do âmbito e do funcionamento da obrigação do devedor principal, que no nosso caso será o arrendatário. Portanto, mesmo que as partes queiram uma fiança que não seja acessória, isso não é possível, porque isto é uma característica obrigatória do nosso Código Civil. Aqui, para o que nos interessa mais, é a questão da validade, não é? Portanto, a validade da fiança está dependente da validade da obrigação do devedor principal, portanto, o contrato tem que ser um contrato válido e o seu âmbito não pode exceder ou ser mais oneroso do que a obrigação do arrendatário, que é o devedor principal. Se o arrendatário, ele ou alguém, produzir a extinção da obrigação garantida, isso vai produzir também a extinção da fiança. Estas são então as características principais. Depois há aqui uma possibilidade que está na autonomia das partes, portanto, elas podem escolher se convencionam uma fiança solidária ou não. Isto é, se a fiança tem ou não tem o benefício da execução prévia. Tradicionalmente, optamos por fianças sem o benefício da execução prévia, o que significa que o fiador responderá sem que o credor tenha que executar previamente o património do devedor principal, isto é, do arrendatário, e, portanto, uma mera situação de incumprimento por parte do devedor principal já possibilitará a interpelação ao fiador. Bom, há aqui uma norma relevante no Código Civil a considerar, é o artigo 1041, que foi alterado não há muito tempo. Este artigo tem as consequências da mora, em relação à indenização que pode ser pedida, em relação à resolução do contrato, em relação ao prazo de 8 dias para cessar a situação de mora, sem outras consequências. E este mesmo artigo tem aqui dois números relativamente à fiança. Referem-se, no fundo, a questões que eram discutidas antes da alteração da lei. Havia uma tendência jurisprudencial, mas também não havia propriamente uma certeza relativamente à forma de funcionamento da fiança. Isto tem a ver com a acessoriedade da obrigação do fiador, porque numa relação acessória pura, quando o devedor está em mora, o fiador também está em mora. Vou sair do âmbito da fiança, portanto, pensando num outro contrato qualquer que tenha um fiador, eu não tenho que interpelar o fiador para ele estar em mora. Se o devedor está em mora, eu posso exigir imediatamente ao fiador, não tenho que o interpelar, não tenho que lhe dar um prazo admonitório, posso fazê-lo, mas não sou obrigada a fazê-lo, porque a obrigação do fiador é, como eu disse há pouco, um espelho que reflete o estado da obrigação do devedor principal. Bom, de certa forma, este novo número 5 e número 6 do artigo 1041, enfim, eu não vou dizer que são exceções à acessoriedade, mas são pelo menos, enfim, uma restrição ao funcionamento acessório da fiança. Porque, de facto, o número 5 vem nos dizer que se houver uma fiança e se o arrendatário não cessar a mora no prazo de 8 dias, o senhorio, se quiser ativar a fiança, deve, nos 90 dias seguintes,
portanto, nos 90 dias seguintes ao início da mora, deve notificar o fiador da mora e das quantias em dívida, sendo que, se não o fizer, não pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos de crédito. Portanto, reparem, é uma condição para exercer o direito do credor e, se ele não cumprir esta condição, a fiança extingue-se. Em princípio, por caducidade, vamos ver um pouco mais adiante. Portanto, é uma exceção à acessoriedade, de facto, porque não basta eu ter o devedor principal em mora, eu tenho que ter também uma comunicação ao fiador, mas reparem que não é uma interpelação. Portanto, eu não tenho que dizer ao fiador para ele pagar. O que eu tenho é que notificar o fiador que não recebi do devedor principal. Ele fica alerta, não é? Um sinal amarelo, fica alerta de que eventualmente poderá ter que pagar. Por isso é que eu dizia, é uma exceção à acessoriedade, mas ao mesmo tempo não é. Porque para ser uma verdadeira exceção à acessoriedade, eu tinha que o interpelar e ele entrava em mora, não é? E na verdade, eu não tenho que o interpelar, eu tenho que o informar que existe mora do devedor principal. E isso é uma condição para eu o poder acionar a posteriori, de forma a ele pagar o meu crédito. Caso não o obtenha, obviamente, do devedor principal. E esta alteração, de facto, é uma alteração muito significativa. Coloca-nos muitas dúvidas. Temos que interpelar o fiador? Temos que lhe comunicar todos os incumprimentos? Por exemplo, janeiro pagou 90% da renda, faltam 10%. Temos que comunicar esses 10%. Depois, em fevereiro, não pagou outra vez. Temos que comunicar novamente. Outra pergunta: e se nós não comunicarmos e simplesmente formos processualmente agir contra o devedor principal e citarmos também o fiador? Essa citação substitui a declaração do artigo 1041? De facto, há aqui muitas dúvidas e a jurisprudência tem-se pronunciado. Eu trago aqui duas ou três decisões, uma do Supremo de 2021, mas esta era relativamente a um caso que ocorreu antes da alteração ao artigo 1041. E, de facto, como antes da alteração ao artigo 1041 não se sabia, portanto, aplicava-se o regime geral da fiança, havia quem entendesse que era preciso comunicar ao fiador, mas não era uma posição pacífica, porque o Código não determinava nenhuma regra relativamente a isto. E o Supremo aqui veio dizer que não era necessário interpelar o fiador, lá está, a fiança é uma garantia acessória, e também não era preciso comunicar-lhe, porque o artigo 1041, número 5, só valia para os casos futuros. Em relação aos casos passados, o artigo 1041 não tinha natureza de norma interpretativa, portanto, não podia valer relativamente às situações que estavam para trás de 2019. E, portanto, neste caso em concreto, o Supremo entendeu que, de facto, a partir do momento em que a alteração ao artigo 1041 passa a ser obrigatório o credor fazer a comunicação ao fiador, mas para os casos anteriores à alteração ao artigo 1041, então não era preciso fazer essa comunicação, funcionava o regime geral da fiança, da acessoriedade da fiança, e não era preciso então fazer a comunicação. Isto então para os casos anteriores. Mas para os casos atuais, temos aqui alguns acórdãos já mais recentes, por exemplo, este do Tribunal da Relação de Lisboa, 4 de julho de 2023, que nos veio dizer que a notificação do fiador, a que aludem os números 5 do artigo 1041, com a redação da Lei 13/2019, a notificação deve fazer-se desde a primeira mora. E se, após a notificação, se acumularem outras rendas que continuem em falta, deverá dar-se imediatamente conta da dívida acumulada. Portanto, esta interpretação também me parece a preferível, mas mais onerosa para o senhorio, evidentemente, mas também me parece a que resulta mais do artigo 1041, obriga ao senhorio, enfim, não obriga, é um ónus. Eu usei aqui incorretamente o termo. É um ónus do senhorio, se quer poder beneficiar mais tarde da garantia, ele, sempre que há um incumprimento, tem 90 dias para lhe comunicar. Ele pode ali jogar um bocadinho com os prazos, eventualmente juntar 3 meses de uma vez, não é? Comunicar os incumprimentos de janeiro, fevereiro e março, todos dentro do prazo de 90 dias, porque senão também às tantas, todos os meses, tem que estar a notificar o fiador e isso é capaz de não ser muito prático, principalmente se ele tiver muitos arrendamentos. Mas, enfim,
Se ele quiser prevalecer-se da garantia, ele terá efetivamente que comunicar todos os incumprimentos. Um, e neste caso em concreto, o senhorio não notificou o fiador, ou neste caso era uma fiadora, e por isso não pode, é a consequência que resulta do número 6 do 1041, não pode exigir-lhe a satisfação dos direitos de crédito. Portanto, há uma caducidade. Aqui por acaso não foi dito, mas há outros acórdãos em que é utilizado este termo, que eu considero ser o termo correto do ponto de vista técnico-jurídico, caduca. É um direito que caduca pelo incumprimento deste ónus. O, portanto, o senhorio, o autor da ação, invocava que não tinha comunicado, mas que tinha sido feita a citação do fiador, ou melhor, da fiadora para a ação. E, portanto, que, embora ela não tivesse recebido a comunicação nos tempos do 1041, ela tinha conhecimento da situação por força da citação para a ação. Mas aqui o tribunal foi implacável e disse que, de facto, esta argumentação tornaria inócua a alteração ao artigo 1041 do Código Civil. Até utilizou aqui uma expressão bastante forte, reduzindo os novos números 5 e 6 a uma insignificante letra morta. Portanto, uma argumentação bastante perentória, não é? Portanto, efetivamente, tínhamos aqui uma fiança solidária. Houve vários meses de incumprimento, portanto, desde janeiro até à presente data, já não me recordo exatamente, mas acho que era exatamente maio. Portanto, eram cerca de 5 meses de incumprimento. E, de facto, aqui considerou-se que o facto de haver uma citação, que era a argumentação do senhorio, não seria suficiente para exigir as rendas vencidas nos 90 dias anteriores à citação. Admito que juridicamente possa ser defensável, mas penso que o Tribunal tomou aqui a decisão correta, porque de facto teríamos que inutilizar, teríamos que fazer quase uma interpretação aberrogante do artigo 1041, números 5 e 6, se viéssemos dizer que a citação poderia substituir aquela comunicação ao senhorio. Como eu disse, ao senhorio, desculpem, ao fiador. Como eu disse há pouco, aquela comunicação acaba por não ser uma interpelação. Aquela comunicação é uma notificação. Aliás, o legislador não utiliza o termo interpelar. Notificar, comunicar, é como, no fundo, um alerta para que o fiador saiba que, eventualmente, se aproxima uma situação em que ele poderá ter que cumprir. Até, se calhar, para a sua organização, em termos financeiros, para esse efeito. E, portanto, sendo o arrendamento uma obrigação, impondo uma obrigação de pagamento periódico, penso que faz sentido este alerta, não é? Porque pode acontecer que um contrato de arrendamento esteja a ser cumprido pontualmente durante 5 anos e de repente surge um incumprimento. O fiador não contava com ele. Portanto, parece-me que a própria boa-fé no cumprimento dos contratos poderia exigir aqui esta alerta, mesmo que ele não estivesse no artigo 1041 do Código Civil. E, de facto, tem sido aqui o entendimento da jurisprudência, só para referir aqui rapidamente este acórdão da relação do Porto, aqui utilizou-se a expressão caducidade, penso que será a expressão correta, fica impossibilitado de exigir o cumprimento, caduca o seu direito. A fiança, naturalmente, eu não acho que se extinga, porque ela pode valer para outras obrigações, não é? Daquele contrato. Aquelas em que não houve a comunicação é que não conseguimos já executar o direito do credor. Estamos a aproximar das 6 horas e eu queria só falar aqui de mais um segundo tema, que tem a ver com, na verdade, mais dois temas. Um segundo tema que é a formação de título executivo contra o fiador e a entender-se que há título executivo se pode este responder pela indenização que está prevista no Código Civil pelo incumprimento da entrega, ou melhor, da restituição da coisa ao senhorio. Isto tem a ver, essencialmente, com o artigo 14A do novo regime do arrendamento urbano e com o artigo 1045 do Código Civil. E começando pelo 14A, temos de facto aqui uma regra que estabelece um título executivo especial contra o arrendatário, sem nenhuma dúvida, mas pergunta-se se esse título executivo também pode valer contra o fiador. E aqui eu às vezes sou muito crítica em relação à jurisprudência, mas por acaso nestes temas penso que não poderia estar mais de acordo com a interpretação, embora neste segundo caso seja um pouco mais discutível do que no artigo 1041, na minha opinião. Penso que a interpelação a notificação do 1041
é algo que é mais facilmente justificável do que a questão aqui do artigo 14A do NRAU. Porque, de facto, o artigo 14A do NRAU refere o arrendatário. Sem dúvida que não refere o fiador. A letra da lei não refere o fiador. Mas a jurisprudência tem entendido, e a meu ver bem, que também é possível formar um título executivo contra o fiador, obviamente, se também tiver sido feita a comunicação ao fiador, não é? Porque, no caso contrário, não se poderia ter título executivo. E que, havendo título, ele abrange não só as rendas, como outras obrigações que o arrendatário tenha relativamente àquele contrato de arrendamento. Eu penso que efetivamente sim. Os acórdãos, portanto, baseiam-se aqui, no fundo, no artigo 14A. Eu penso que podemos também utilizar o argumento da acessoriedade, porque efetivamente a fiança é uma garantia acessória. É verdade que há aqui um aspecto, como direi, há aqui um argumento ou um contra-argumento em relação àquilo que eu estou a dizer, que é o facto do título executivo ser um regime especial que é ditado pelo processo civil e não pelo Código Civil. É um facto, não é? Isso é um contra-argumento relevante. Mas ainda assim, este artigo 14A, um, sendo dirigido, pelo menos na sua letra, ao arrendatário, penso que pode abranger o fiador por força da acessoriedade da fiança. Ou seja, se nós não abrangermos o fiador, nós vamos inutilizar o regime da fiança propriamente dita. E o objetivo do artigo 14A, todos os objetivos de celeridade, de simplificação, que presidiram à criação deste artigo, deste regime específico, me parece que apontam nesse sentido. Ainda com menos certezas do que no caso anterior, volto a dizer, mas ainda assim, na dúvida, parece-me que é a solução que vai de encontro, ou que vai ao encontro da ratio legislativa, da ratio do artigo 14A do NRAU. Depois, quanto à segunda parte, abrange-se só as rendas ou abrange-se outros deveres do arrendatário, nomeadamente a indenização a que houver lugar nos termos do artigo 1045 do Código Civil. Bom, aqui eu vou voltar ao que disse ainda há pouco. Nós temos que ver o âmbito contratual da obrigação do fiador, porque se o fiador só se obrigou ao pagamento das rendas, aqui é indiscutível, não é? Não vai responder por outras obrigações, nomeadamente a obrigação de entrega. Mas se a fiança foi redigida no sentido de abranger não só o pagamento das rendas, como outras obrigações que incidam sobre a pessoa do arrendatário, nomeadamente a restituição atempada do objeto, do bem, então, nesse caso, também me parece que o regime do artigo 1045 poderá ser invocado nesta sede do artigo 14A do NRAU. Neste sentido, temos alguns acórdãos, vejam este da Relação de Lisboa de 2022, tem aqui vários argumentos, refere as orientações jurisprudenciais, portanto, as várias correntes que existem, e considera que a jurisprudência maioritária tem sido no sentido de que se forma o título executivo contra o fiador do arrendatário, que obviamente interveio a título pessoal no contrato de arrendamento, subscreveu o contrato de arrendamento, e, portanto, neste sentido, haverá a formação de um título executivo também contra o fiador. Temos que fazer a comunicação ao fiador, já sabemos, artigo 1041, números 5 e 6, e a própria característica da fiança, pela sua acessoriedade, imporá precisamente esta extensão do título executivo ao fiador. Também penso que tem aqui um outro acórdão, exatamente, da relação de Lisboa 2029, de 27, desculpem, 27 de setembro de 2022, que também volta a abarcar o mesmo problema, volta a falar do artigo 14A e volta a considerar que a indenização devida pelo atraso na restituição prevista no artigo 1045 do Código Civil baseia-se no critério de que, apesar de extinto o contrato de arrendamento, o valor da renda continua a constituir um referencial, no fundo, para as prestações que vão ser dadas pelas partes, e por isso, nessa medida, o alocatário não restituiu aquilo que lhe competia quando devia restituir, e a obrigação do fiador deve abranger também
essa consequência desse incumprimento específico. Vejamos se eu tenho aqui mais alguma coisa que não me quisesse. Um acórdão do Supremo também, aqui da nossa relatora Maria Olinda Garcia, também neste sentido, já agora, mas também neste sentido, ainda que referindo que não há aqui uma violação do artigo 703 do Código de Processo Civil, portanto, há aqui um argumento relativamente àquela questão de haver uma listagem de títulos executivos, eventualmente esta interpretação do artigo 14A poder ser violadora dessa listagem, coisa que o Supremo aqui afasta, e que, portanto, por esse mesmo motivo, mantém esta orientação maioritária no sentido de ser título executivo também contra o fiador. E quanto à aplicação do artigo 1045, também a relação do Porto, mas penso que aqui sem nada relativamente de novo. Eu estava só a acelerar porque, aproximando-nos da hora, imaginando também que possam ter algumas dúvidas, gosto sempre de deixar uns minutos para esse efeito. E vejo que há aqui uma, no caso da aplicação. Temos aí uma questão da doutora Raquel Soares, que diz o seguinte: no caso da aplicação da legislação de consumo ao contrato de arrendamento habitacional, é possível então ao arrendatário resolver o contrato com base na falta de reposição da conformidade do imóvel com o descrito no contrato de arrendamento, por exemplo, por terem ocorrido inundações ou infiltrações? Em caso afirmativo, antes da comunicação da resolução, é obrigatório notificar o senhorio profissional para a realização das obras necessárias para a reposição da conformidade? Muito bem, muito oportuno. O regime da compra e venda de bens de consumo, que aplicamos aqui no Decreto-Lei 84 de 2021, tem um degrau, portanto, tem uma ordem de critérios para o arrendatário ou o comprador exercer os seus direitos. Portanto, em princípio, ele deve começar por exigir a reparação, se for possível, e se isso não prejudicar o próprio uso da coisa. Portanto, temos que ver qual é que é o defeito propriamente dito. Sendo um defeito que afeta de forma substancial, vamos imaginar que sequer até é possível fazer obras, mas que essas obras vão demorar alguns meses, que vão gerar incómodos para o arrendatário, ou que ele até poderá ter que se ausentar durante algum tempo. Eu admitiria partir imediatamente para a resolução, mas não é esse o caminho normal no direito do consumo. O caminho normal é começarmos com a reparação da coisa, se ela for possível e não for excessivamente onerosa. Se não for possível a substituição, neste caso do bem imóvel, enfim, não sei se ele tiver um apartamento ao lado no mesmo prédio, eventualmente poderá ser, mas não será uma situação comum. Pode acontecer. E depois só então, em terceiro lugar, a resolução do contrato. Portanto, por consequente, sendo um dano de difícil reparação, que essa reparação eventualmente até ponha em causa o gozo do dia a dia que o arrendatário tem da coisa, o Decreto-Lei 84 de 2021 admitirá a resolução. Obviamente terá que se provar, porque com a resolução virá a restituição do que terá sido pago pelo inquilino, a título de rendas, antecipação de rendas, eventualmente poderá ter aqui despendido alguns valores que vai querer, obviamente, de volta, não é? E, portanto, eu não iria logo para a resolução do contrato, a menos que fosse um defeito, de facto, uma coisa que impedisse, pelo menos temporariamente, o gozo da coisa ou que incomodasse muito. Também temos que ver o tipo de casa, se for uma casa grande e se o defeito for centrado numa divisão específica da casa que não seja aqui de utilização principal, acho difícil aqui a resolução. Agora, se o defeito, sei lá, é no quarto, é na cozinha, é na única casa de banho que a pessoa tem, enfim, temos que ver. Aí já admitiria mais facilmente. Portanto, seria, não é uma resposta matematicamente correta, porque tem que atender ao caso concreto, mas eu admitiria se houvesse essa gravidade. Bom, creio que entrou, entretanto, outra questão, a colega doutora Vânia Santos, que refere o seguinte: se enviar a comunicação aos fiadores, nos termos do artigo 1041, número 5 do Código Civil, do atraso no pagamento das rendas e as cartas forem devolvidas,
por não terem sido levantadas junto dos Correios. A comunicação entende-se como feita? Isso é o velho problema do efeito das comunicações, não é? Porque aqui nós não estamos perante as cartas, as comunicações ao arrendatário, não é? Nós estamos perante a comunicação ao senhorio, desculpem, ao fiador. E, portanto, o artigo, sabem, tem aqui regras específicas sobre o artigo 9º do novo regime do arrendamento urbano, mas que estão pensadas para as comunicações entre as partes. Portanto, aqui temos duas hipóteses, ou eventualmente aplicar esse regime também ao fiador, mas não temos propriamente uma base literal para esta interpretação, ou aplicar o regime comum do Código Civil para as declarações recetícias. Eu propenderia para esta segunda opção. Ora bem, se eu enviar uma carta registada para alguém, quem quer que seja, e a carta vier devolvida, nos termos do Código Civil, ela considera-se recebida na data em que teria sido recebida se o registro tivesse sido levantado pelo seu destinatário. Salvo erro, artigo 224 do Código Civil, não sei de cor o número, mas será por aí. E, portanto, eu não aplicaria aqui o regime especial do NERRAL, porque não me parece que tenhamos base literal para extrapolar por aí as comunicações para o fiador, aplicaria sim o regime comum do Código Civil relativamente a qualquer declaração que tem que ser recetícia, se não for recebida por culpa do seu destinatário, ela considera-se feita na mesma. Eu aqui só tenho um cuidado adicional que eu costumo fazer quando faço este tipo de comunicações, que é colocar na carta, no interior da carta, colocar o código do registro dos Correios. Porque reparem, eu posso enviar uma carta com uma folha em branco lá dentro do envelope. E eu provar que enviei uma carta, não prova o seu conteúdo, prova apenas que enviei uma carta. Quando faço alguma coisa dessas, no portanto, no início da carta, eu ponho carta registada e depois ponho aquele código para, no fundo, provar qual é que era o conteúdo da carta. Eventualmente, assim, ninguém poderá dizer que a carta tinha um conteúdo diferente e que não era aquele, ou que eventualmente eu avisei da renda de janeiro, mas que não avisei da de fevereiro. Esse seria o único cuidado que eu teria, mas enviaria uma carta registada normal, comum. Bom, uma terceira questão de um colega que refere o seguinte: no caso dos fiadores serem casados, a notificação a efetuar nos termos do número 5 do artigo 1041 deve ser feita individualmente? Isso é um problema de qualquer contrato, não é? Eh, é importante, a minuta do contrato é sempre, no direito privado, a minuta do contrato, na minha opinião, é a chave para todos os problemas. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, uma minuta, de certeza que tem para aí muitas minutas, dê-me uma minuta que isso em 5 minutos eu adapto. E eu não faço isto porque cada caso é um caso e em 5 minutos não se faz contrato nenhum, pelo menos eu não consigo. Eu não consigo. A minuta do contrato, e neste caso isto é um interesse do senhorio, o senhorio de certeza que tem muitas minutas, mas quando celebra um contrato com uma fiança, a minuta do contrato deve regular o modo de comunicação com os fiadores. Porque se não regular subsidiariamente, obviamente vamos aplicar o Código Civil, o regime geral, e vamos ter que notificar os dois, não é? Na morada que eles têm, que deve estar no contrato. Também se não tiver a morada no contrato, de pouco vale haver uma fiança. E, portanto, se eles forem casados, outra situação qualquer, podem ser duas pessoas que não sejam casadas, podem ser dois irmãos, podem ser um pai e um avô, vivem em sítios diferentes, o contrato tem que indicar a morada dessas pessoas. E, portanto, se são casados e vivem na mesma casa, podemos notificá-los aos dois na mesma residência. Se não são, temos que notificar cada um deles. Porque, repare, a comunicação é individual, portanto, a fiança é uma obrigação individual de cada um dos fiadores. Se eu tiver 3 fiadores, eu tenho que fazer 3 comunicações. Se estão os 3 no mesmo sítio, mando as comunicações para o mesmo sítio, mas é uma comunicação para cada um deles. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, claro.
Bom, creio que não teremos mais questões, pelo menos não visualizo deste lado. Não Não. sei se algum colega quer colocar mais alguma questão, entretanto, visto que estamos no final da sessão, ou se a senhora professora quer acrescentar alguma coisa, também está inteiramente à vontade, ainda estamos dentro do tempo. Eu penso que disse o principal. Passei ali umas coisas um bocadinho à pressa, mas enfim, era mais a análise da jurisprudência, penso que o Claro, essencial ficou dito. A fiança, claro, tem muitos problemas, há muitos problemas que podemos falar, claro. de normas do regime da fiança, colocar em dúvida se são ou não são aplicáveis à fiança do, do arrendatário, mas enfim, talvez não tenhamos agora tempo para ver isso tudo. Claro, 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 claro. Bom, entrou entretanto uma questão do colega Dr. Sérgio Martins, que refere o seguinte: tendo o fiador mudado de residência e a comunicação voltado negativa e o inquilino se negar a fornecer o novo endereço, como proceder? Essa é uma muito boa questão, mas olha que eu não sei se lhe consigo responder. Não sei. Vamos ver, é que o próprio inquilino até pode nem saber. Vamos ver. Em princípio saberá, não é? Uh, Confesso que nunca me tinha ocorrido esta questão, mas vamos pensar que é mesmo assim, temos que nos debater com problemas novos. Se não for possível de outra forma conhecer a morada, porque é um dado pessoal, não é? Se não for possível saber, por exemplo, o domicílio profissional, que é uma coisa que eu me estou a lembrar que normalmente peço quando faço alguma minuta deste contrato. O que é que a pessoa faz, onde é que trabalha, e portanto podemos eventualmente ter o domicílio profissional. Se não for possível ter o domicílio profissional, eu diria que o inquilino, pelo princípio da boa-fé, deve dar essa informação. Se não der essa informação, qual é a consequência? Nós não lhe vamos aqui conseguir aplicar nenhuma, não podemos despejá-lo com este motivo, não é? Eu diria que ele tem o dever de colaborar, mas que não há propriamente uma consequência nesse sentido. Então, para esse motivo, talvez fosse preferível colocar, por exemplo, uma cláusula penal, obrigando a informar eventuais mudanças de morada, mas também, se não encontrarmos a pessoa, também não conseguimos executar a cláusula penal. Enfim, eu diria que ele tem que realmente fornecer, mas se ele se negar a fornecer, não estou a ver nenhuma forma de reação. Enfim, podemos interpelá-lo judicialmente para ele dar essa informação, mas se ele disser sempre que não sabe, será difícil, não é? Será difícil, porque é uma prestação infungível, é um conhecimento próprio. Portanto, olha, lamento, mas tenho dificuldade aqui a responder a essa situação. Bom, temos aqui uma questão da colega Paula Pratinha, a doutora Paula Pratinha, que será, pronto, uma questão colocada essencialmente para mim, entendo eu, que pergunta se será disponibilizado o PowerPoint. Bom, eu já acordei com a senhora professora doutora Cláudia Madaleno e, de facto, a senhora professora irá disponibilizar o PowerPoint e nós enviaremos, tal como tínhamos enviado para os colegas inscritos, os PowerPoints relativos às sessões anteriores. Normalmente, quando enviamos o link da própria sessão do dia. Entretanto, entraram mais duas questões. Ah, O colega que refere o seguinte: qual o limite máximo do valor da fiança face ao disposto no OE de 2023? eu não tenho conhecimento de nenhuma limitação, mas está-se a referir àqueles arrendamentos especiais com apoios. Deve ser. Provavelmente será nessa situação. Teria que ir ver, não sei de cor. Porque se pensarmos num arrendamento comum, sem nenhum apoio, sem nenhum financiamento, não tem nenhum limite. Melhor, o limite é o limite da obrigação do devedor principal. Se houver realmente um apoio financeiro, esses arrendamentos apoiados, não é? Penso que é assim mesmo que se chamam, teria que ir ver, que não tenho aqui neste momento presente. Bom, e depois o colega Dr. Sérgio Martins, creio que no seguimento da questão anterior, no caso do fiador ter mudado de residência, volta a referir. Seria o caso de agravar as penas do inquilino pela falta da boa-fé, obrigatória nesse caso? Pronto, a questão é, ou tem uma cláusula penal, e aí identifica concretamente o seu dano,
ou então terá que demonstrar os danos que teve. Qual é que será o seu dano? Não conseguir receber a renda. Mas se não conseguiu receber a renda do devedor principal, provavelmente também não vai conseguir receber a cláusula penal, não é? Porque financeiramente ele não poderá pagar. Portanto, será difícil, não é? Se não conseguir essa informação de boa-fé a única hipótese seria resolver o contrato, mas eu também não creio que seja motivo suficiente para resolver nos termos do artigo 1083. Um, Porque temos outros meios, não é? Se ele não pagar, temos outros meios, nomeadamente o despejo, não é? Evidentemente, estaremos lesados porque não podemos ativar a garantia por via mais simples, mas haverá outros meios. Temos que fazer envolver aqui outras autoridades. Nós não conseguimos saber a morada de uma pessoa, mas o tribunal consegue, não é? E, portanto, nós podemos colocar a ação contra o fiador e, no fundo, haver aqui esta diligência prévia do tribunal para encontrar a pessoa, que normalmente faz através do seu domicílio profissional, desde que ela esteja em Portugal. Se estiver fora de Portugal, aí já é mais complicado. Mas admitindo que está em Portugal, é possível localizar uma pessoa, não é? Nós não conseguimos, nem podemos usar meios ilegais para o fazer, mas o tribunal consegue, as autoridades conseguem fazê-lo. Quanto ao inquilino, agravar as penas, se ele não consegue pagar a renda, também não acho que não conseguirá pagar as cláusulas penais, mas podem ser convencionadas. Porque repare, se eu tiver uma cláusula penal e o inquilino não pagar, se eu encontrar o fiador, eu posso imputá-la ao fiador também. Claro que sim. Bom, e creio que entrou, entretanto, mais uma outra questão. Um colega que refere o seguinte: o Orçamento de Estado, penso que será o mesmo colega anterior, o Orçamento de Estado de 2023 limita a caução a duas rendas e há quem esteja a entender que a fiança também não deve exceder os 2 meses. Faz sentido este entendimento? Já percebi o que quer dizer. É que está-se a referir à caução. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. A caução é uma coisa, não é? A caução, para garantir, enfim, nós usamos-la muitas vezes para garantir os 2 últimos meses de renda do contrato. Mas, na verdade, a caução destina-se a garantir a integridade do imóvel. Não é? Pronto, também as rendas, se houver incumprimento de rendas, podemos usar a caução. Mas, na verdade, as pessoas que utilizam a caução, por exemplo, nos últimos 2 meses de contrato, correm o risco, no dia em que forem recuperar a casa, encontrar alguma coisa estragada e já não têm caução para utilizar. Portanto, a caução tem um objetivo muito específico. A caução visa garantir genericamente o cumprimento das obrigações do arrendatário e, no fundo, nós entregamos antecipadamente aquele valor ao senhorio. O senhorio fica com aquele valor para poder utilizar em qualquer caso de incumprimento durante a execução do contrato. A fiança não pode ter uma limite. Bem, pode se as partes convencionarem. Se as partes disserem eu só respondo por duas rendas, é a vontade das partes e o senhorio assumiu esse risco. Mas não estou a ver que decorra da lei nenhuma limitação à garantia do fiador. A única limitação é que ela não ceda à obrigação do devedor principal. Aliás, estou surpreendida porque não tinha visto ainda esta interpretação aqui nos nossos meios académicos. Bom, e creio que não temos mais questões, precisamente. Vamos dar então por encerrada esta fantástica sessão. Muito obrigada, senhora professora doutora Cláudia Madaleno. Foi uma sessão brilhante, muito prática, muito objetiva, muito útil. Reitero, por isso, os meus agradecimentos em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados e lembraria os colegas que amanhã estaremos cá novamente com a 18ª sessão deste curso, que será ministrada pelo Sr. Dr. José Diogo Falcão e que irá abordar o tema questões societárias e arrendamento. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã. Muito obrigada, doutora Ana Santos, uma vez mais. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.